Poderemos estar falando de Exu, de São Luís, de Recife, de Petrolina, mas hoje vamos falar de uma terra quase que desconhecida, mas uma terra muito bonita, uma terra cheia de história e de cultura. E de quem estamos falando? Estamos falando da cidade que hoje vamos contar sua história. Calumbi. Bem-vindos ao novo documentário e vamos falar um pouco sobre Calumbi. Eu sou Samuel de Oliveira, apresentador do mini documentário sobre Calumbi, e hoje vamos falar um pouco sobre a sua história, cultura. Segundo as estimativas do IBGE de 2021, Calumbi tem 5.744 habitantes. Então, Calumbi é uma pequena cidade no interior do estado de Pernambuco. Calumbi é uma pequena cidade de Pernambuco e, segundo a sua história, Calumbi era habitada por índios antigamente, e uma prova disso é a Pedra do Letreiro no sítio Campos. E também Calumbi, ela foi descoberta por Garcia Dávila, que vinha com seus homens e descobriu essa terra com os índios, a Rio Pajó, que ele foi seguindo o Rio São Francisco, depois deparou com o Rio Pajaú e veio pelo Rio Pajaú e chegou até Calumbi. Mas por que esse nome de Calumbi? Porque antigamente, aqui às margens do Rio Pajaú, tinham muitos pés de Calumbi, uma planta espinhosa e esponjosa. Por isso que tem o nome de Calumbi, porque que antigamente tinha muitos deles aqui no município. Então vamos descobrir um pouco de sua história mais adiante. No início do século XIX, na comarca de Flores, Pernambuco, tinha uma fazenda chamada Fazenda Calumbi. Vinha celebrar a missa naquela fazenda o frade Frei Serafim, dote dos frades marianos capuchinhos, natural de Catania, na Itália. Muitas pessoas naquele local traziam santos e outros traziam um crucifixo. E o Frei Serafim traz uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição de madeira de aproximadamente 30 centímetros. Então, em 28 de novembro de 1866 teve a primeira festa da Virgem da Conceição. A Batalha de Lampião na Serra Grande, fonte site Lampião Aceso.
A Batalha da Serra Grande foi uma das batalhas mais violentas do cangaço e aconteceu no atual município de Campina, Pernambuco. Segundo o site Lampião Aceso, o bando começou a seguir viagem rumo às ribeiras de Tamboril, chegando até o sítio dos Nunes, no município de Flores, Pernambuco. Debaixo de um pé de tamboril, e em 1867 o Frei Serafim deixou o sítio com a capela em construção. Dali por diante o sítio passou a se chamar São Serafim das Flores do Pajeú, em homenagem ao Frei Serafim. Em 28 de dezembro de 1977, o vilarejo de São Serafim foi elevado à categoria de vila. Vamos falar um pouco agora sobre o cangaço na história de Calumbi. O cangaço na história de Calumbi começou com a Batalha da Serra Grande, que foi uma batalha que está aqui também nos inscritos aqui. E um abraço para Dona Gisela Gomes, que foi que nos passou alguma de suas histórias. Vamos contar um pouco da história da Batalha da Serra Grande. De onde voltaram. Ao chegar ao sítio Morada, no município de Calumbi, Lampião estava ciente que a polícia estava em seu alcance, portanto, ali mesmo abasteceu o bando. Um sequestro ocorrido no município Santalhado, nesse tempo, a antiga Vila Bela, foi interpretado como um desrespeito às autoridades por ter ocorrido na comarca de Vila Bela. Na época, sede do Comando Militar do Combate ao Cangaço no interior de Pernambuco. Portanto, foi preparado descartamento com mais de 300 soldados chefiados por um comandante e volante, todos fortemente armados, inclusive com 2 metralhadoras Hotfix e muita munição. Vai ter aqui o nome aqui, deixa eu colocar aqui o nome. Aqui está o nome. Voltando. Vai passando aqui as imagens aqui. Eu apertei o botão aqui. Passar. Lampião, estrategicamente com seus 68 cangaceiros, subiram a serra e prepararam uma emboscada em local onde existem grandes pedras e profundas fendas que lhes davam uma visão completa sobre o campo de batalha. O combate teve início entre as 8 horas da manhã e terminou próximo das 18 horas. Mesmo que a polícia tivesse um quantitativo superior que o bando de Lampião, mas não conseguiram vencer a batalha. A história do bar Pedro Cordeiro. O primeiro proprietário de atrativo antigo nome do bar Pedro Cordeiro foi o senhor Francisco Severo, que morava no município de Triunfo, Pernambuco. Por muito tempo vendeu a Mercelânea com tudo que tinha dentro
aos três irmãos muito conhecidos, Pedro Agostinho de Lima, João Estevão Neto, conhecido como Kiko Estevão, e João Agostinho de Lima. Por muito tempo depois venderam a miscelânea ao senhor Pedro Ferreira, que tocava na antiga banda de pífanos de Calumbi, antiga São Serafim, e foi denominada Calumbi em 31 de março de 1938. No ano de 1949, Pedro Ferreira morreu em um acidente aos 42 anos de idade. No tempo de Pedro Ferreira, a miscelânea não tinha somente o bar, mas também tinha padaria, loja de tecidos, bodega e até um salão. Quando Pedro Ferreira morreu, os familiares venderam a miscelânea a Pedro Cordeiro de Siqueira. A miscelânea tinha por nome Atrativa. O nome foi mudado para Café do Povo, mas também ficou conhecido como Bar Pedro Cordeiro. Em 20 de dezembro de 1963, a antiga Calumbi desmembrou-se de Flores, Pernambuco, e se tornou um município independente. Depois a prefeitura comprou o bar do Cordeiro e derrubaram o bar e construíram o grupo de Calumbi, Pernambuco. Hoje atualmente não tem mais o grupo. Vamos conhecer agora a história política de Calumbi, Pernambuco. A história antiga da antiga cidade política de Calumbi, que ainda hoje é. Nós vamos falar mais do tempo mais antigo. São Serafim, assim denominada antigamente, pertencia à comarca de Flores, Pernambuco, e pelo decreto da lei número 92 de 31 de março de 1938, o distrito de São Serafim passou a denominar-se Calumbi, em virtude da grande quantidade de plantas arbustivas de mesmo nome. Elevado à categoria de município pela Lei Estadual número 493, de 20 de dezembro de 1963. O primeiro prefeito de Calumbi, Pernambuco, foi nomeado pelo governador Miguel Arraes de Alencar, do ato número 1028, de 21 de fevereiro de 1964, o seu Manuel de Berlim de Souza, mais conhecido como Dunga, em que ocorreu sua posse em 1 de abril de 1964, como candidato único do senhor Antônio Gomes de Lima. Houve uma combinação para não ter vice e simplesmente os candidatos a vereadores a ser o número de CEP. O município era pobre e não tinha necessidade de despesas altas, onde foi eleitos para compor a Câmara dos Senhores Lourival Antônio Simões, comerciante e marceneiro, Manuel Cordeiro de Siqueira, comerciante, Manuel Vieira Garcia, Antônio Alexandre de Lima, conhecido como Antônio de Chana, Dioclésio Viana de Lima, Neco Batata. E aí, Luiz, gostou? Cremício Viana de Lima foi vice-prefeito de Calumbi no início. Fundação do município em 20 de outubro de 1963. Fato curioso sobre Calumbi. Antes do Frei Serafim chegar em Calumbi, não tinha cemitério na região. Era preciso enterrar as pessoas dentro de uma rede no meio da mata. Quando ele chegou, teve a brilhante ideia de fazer o cemitério. Quando deixou a fazenda, o cemitério foi construído ao lado da capela. Foi construído com alguns anos depois do cemitério
parque, a Prefeitura de Calumbi, em janeiro de 1982, na posse da prefeita eleita, na época, a senhora Maria de Lourdes Cordeiro, que foi eleita, foi no dia da inauguração da posse da prefeitura na época, da nova prefeitura. A história da ladeira de Canaã. A ladeira de Canaã era uma ladeira que ficava onde hoje é a pista na frente da Secretaria de Infraestrutura, do lado da atual Capela do Padre Cícero, que era uma ladeira muito grande e muito alta da antiga São Serafim. Dizem os mais velhos que a tal ladeira era mal assombrada e que os mal-assombros apareciam de meio-dia e a partir das 6 horas da noite. As crianças tinham tanto medo de passar nessa ladeira que só passavam por ela acompanhados pelos pais, e quando passavam por ela com os pais, passavam grudados com os pais e não queriam ir soltas de modo nenhum. Muito tempo depois, oficializaram a entrada da pista, mesmo em cima da ladeira de Canaã. E assim descaracterizou-se completamente a forma da ladeira. Só o local de quem conheceu sabe exatamente como era a ladeira. Mas por que se chama ladeira de Canaã? Porque um senhor chamado Zé Canaã, da cidade de Betânia, Pernambuco, residia aqui e era proprietário daquela terra de ouro que hoje em dia centralia em Serafim, ou aos filhos dele, e também pertencia a uma parte à família do senhor Efigênio Ferreira, e também faleceu há muito tempo. Ele Serafim ainda é vivo. Agora vamos conhecer a história do antigo de Nossa Senhora da Paróquia de Calumbi, Pernambuco. Segundo os relatos do antigo hino de Calumbi, do antigo hino de Nossa Senhora da Conceição na Paróquia de Calumbi, Pernambuco. Segundo os relatos, dão a história que Cipriano da Silva Neto, filho do casal Laurito Cipriano e Jovem Cipriano, que foram os zeladores da igreja de Cipriano da Silva Neto, com o qual José Gomes, que nos repassou essa história. Então Cipriano da Silva Neto contou que quando Nossa Senhora da Conceição estavam todos na igreja em momento de oração, mas não conosco foi uma missa ou uma novena. Não sabemos dizer esse detalhe, mas foi um momento de oração. Na capela da Avenida Conceição entrou um homem que era o senhor Moreno, mas ele não lembrava o nome dessa pessoa. Não lembrava o nome dessa pessoa. O primeiro hino de Nossa Senhora da Conceição é cantado quando a igreja estava na oração, e esse senhor entrou na igreja cantando um hino completo e que era bem extenso. Nesse momento as pessoas que estavam ali ficaram abismadas, felizes e emocionadas por aquela canção. A partir daquele dia ficou sendo o hino de Nossa Senhora da Conceição de Calumbi. E até hoje ninguém sabe se ele já vinha compondo, se ele trouxe de outro lugar, ou se ele veio, deu uma inspiração nele e ele entrou cantando. Mas nós não sabemos disso, só sabemos que o hino é muito bonito. E aqui está alguns versos que eu vou colocar aqui. E aqui está alguns versos do hino. Aqui, vocês estão vendo aqui, vou passando aqui.
aqui vai passando. Então, aqui está algumas histórias e nós terminamos aqui. Cambé é uma terra muito bonita, muito amada pelo seu povo e que é cheia de histórias. Não falamos muitas histórias sobre Cambé por aqui, mas contamos alguns relatos de sua história muito